Olá, e hoje já é o 9º dia do nosso desafio dos 40 dias, mais linda em 40 dias, né? E eu tenho certeza que hoje, sendo o 9º dia, a gente já passou por dias bem fortes, coisas bem fortes que Deus mostrou pra gente. Eu tenho visto parecem, assim, é uma semana praticamente, um pouco mais de uma semana, mas é tanta coisa forte, né? Muita coisa forte. A gente estava falando da Bíblia, da leitura da Bíblia, e eu estava pensando, né? Como que às vezes essa coisa religiosa, a religião é uma praga mesmo. A religião é uma praga, porque você até mesmo no nosso meio, dentro das igrejas, as pessoas estão se tornando religiosas. E o que é essa religiosidade? É essa coisa de fazer as coisas sem pensar. Porque, fala pra mim, como que pode você ir numa reunião em uma certa igreja em que aquela palavra é pregada em latim, uma língua que você não entende? E você fica lá, você é toda aquela calma, aí fala aquele monte de blá 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 que você não entende nada, você entra vazia e sai vazia. Religião, pura religião, não mudou nada na sua vida. E assim as pessoas seguem os seus caminhos, os seus rumos nessa religiosidade. Até mesmo no nosso meio, dentro da nossa igreja. Você vê, é aquela pessoa que fala assim, ai não, eu leio minha Bíblia todo dia. Ela lê a Bíblia todo dia, ela já leu a Bíblia do começo ao fim, mas o que ela pratica daquilo que ela leu? O que ela descobre? Qual o tesouro? Porque é uma caça ao tesouro a Bíblia. A Bíblia é a coisa mais linda que tem, gente. É uma caça ao tesouro. E cadê o tesouro que essas pessoas têm encontrado? Nada. Não se encontra nada. Cadê esse tesouro na nossa vida? Se tornando realidade no nosso dia a dia. Não acontece. Às vezes você vai para a igreja e você está indo só por uma religião, só porque eu vou à igreja todo domingo. Mas qual o objetivo de você estar indo para a igreja? Qual o objetivo de você estar indo? É só religião. Você fala assim, eu oro de manhã. Você ora de manhã, mas as suas orações são vazias. Você só fala assim, a mesma coisa que você falou ontem, você orou hoje. E orar é falar com Deus, não é ser papagaio. Mas é a maldita da religião, da religiosidade. Onde já se viu que para você pagar os seus pecados, você tem que ler uma prece, você tem que ler uma... Vocês que me perdoem, vocês que são dessa religião, eu já fui, e eu falo como alguém que já foi dessa religião. E é que parecia que eu não pensava, porque hoje agride a minha inteligência, agride. Como que eu vou, para remir dos meus pecados, eu vou ficar lendo lá uma prece 100 vezes? Eu só vou estar me torturando, mas não tô sendo perdoada do meu pecado. Porque quem perdoa é o Senhor Jesus. Ele que nos lava do nosso pecado. Mas eu não vou entrar nessa floresta não, que não vale a pena. O que eu quero falar com vocês hoje é exatamente isso. Que a gente tem que entender, poxa vida, e tirar proveito. E, aliás, não é nem isso que eu quero falar, não. Isso aí eu entrei na floresta legal. O que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, que o nosso objetivo é sermos mais lindas aos olhos do nosso Deus. Ou seja, nos aperfeiçoar para Ele, não é verdade? Mas como que você faz? Eu estava pensando assim, peraí, para o meu marido, como que eu faço quando eu quero ser mais linda para ele? Porque você sabe, não é só cuidar da minha aparência, eu posso cuidar do meu cabelo, posso cuidar das minhas unhas, da maquiagem, posso ser lindona.
Mas se eu sou uma esposa chata, se eu sou uma esposa que, poxa, envergonha o meu marido, se eu sou uma esposa que grita com ele, que maltrata, que faz, que sabe, que não tem respeito, de que adianta essa toda a minha beleza? Você acha que eu vou ser bonita para ele? A beleza perde toda a beleza. Ela desaparece. Por quê? Porque nós estamos... Aquela pessoa está fazendo algo que faz ela ficar feia. E da mesma forma, é para com o nosso Deus. Às vezes, você fica tão preocupada na religiosidade, pensando que está agradando, mas não está. E a gente precisa saber, por exemplo, o que eu vou saber? Se o meu marido, tá? Eu sei que ele não gosta de amarelo, então eu não vou usar amarelo. Se eu sei que ele não gosta de frango, então eu não vou cozinhar frango. Então, o que isso quer dizer? Que a gente precisa saber o que são as coisas que o nosso Deus odeia, que ele detesta, que ele despreza, que ele tem raiva, que ele tem nojo. Essas coisas a gente tem que procurar. E procurar onde? Nos outros? Não. Procurar na gente. É na gente que a gente tem que procurar essas coisas. E a partir do momento que a gente sabe, primeiro precisamos saber. E como que a gente vai saber? Na Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia vai dizer pra gente. E depois que soubermos, a gente tem que vigiar. Por quê? Porque o diabo vai trabalhar para a gente fazer exatamente essas coisas, para que venhamos a perder o valor, para que venhamos a perder a beleza diante do nosso Deus. E é isso que eu queria alertar vocês, a importância da leitura da Bíblia, da meditação na palavra de Deus. Meditação e não religiosidade. Eu estava pensando e eu estava meditando uma palavra em Provérbios. Provérbios é um livro lindo, sabe? Aliás, todos são. Difícil de dizer qual que não é. Mas fala assim, olha só. Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. Olha como a gente tem que prestar atenção, hein? Tá aí. Coisas que não podem existir na gente. Mas hoje eu vou falar de uma. Porque não vai dar tempo da gente falar de tudo. Por isso que quando você medita na palavra de Deus, é um degustar. É uma coisa que a gente vai falar aqui e você vai ainda ficar pensando sobre isso. Você ainda vai explorar isso daí. Então, ele fala aqui, a primeira coisa, olhos altivos. O que são os olhos altivos? O olhar altivo é aquele olhar assim, ó, que olha de cima. É o quê? É o orgulho. Mas por que ele não falou orgulho? Olha só a gente fazendo a caça ao tesouro. Isso é a caça ao tesouro, isso é caçar. Isso é encontrar os tesouros que a Bíblia tem guardado. Você questiona. Olhos altivos, por que ele não falou assim, o orgulho, ou o coração orgulhoso, ou a pessoa orgulhosa? Por que ele usou o olhar? Agora que a gente vai analisar. Vamos colocar a cabeça para pensar? Vamos tentar entender a razão? Porque o olhar, eu estava meditando nisso. Eu estava assim, poxa, meu Deus, o Senhor não falou só do coração da pessoa, o Senhor está falando do olhar. E o olhar é aquilo que as outras pessoas veem em você. É aquilo que a outra pessoa vai ver. Claro que ela não vê o que está dentro, mas o que está dentro se espelha para fora. E às vezes você se diz ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que quer ser de Deus, que está buscando ser mais linda. Mas você anda tendo esses olhares altivos. De repente,
quando alguém chama a sua atenção, quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, você reage dessa forma. E claro, também tem gente, sabe, que não reage, não mostra um olhar altivo, não. É aquela cara de santinha do lado de fora, mas por dentro tá cheio de orgulho, cheio de raiva. Quem é ela para falar assim comigo? Quem que ela pensa? Mas por fora tá assim, ó. Não tem o olhar altivo, mas dessas aí, ele fala em outros lugares. Fala do coração orgulhoso da pessoa orgulhosa, do orgulho também. Fala do interior, mas ele achou aqui importante falar da parte externa. E geralmente vocês falam, as pessoas, os religiosos, muito falam assim: ah, Deus não se importa com a parte externa. Tá aqui, ele se importa sim, sabe por quê? Porque aquilo que você externa para as outras pessoas é o retrato que você está falando dele. Porque de repente aquela pessoa fala assim: ah, eu tenho Jesus. Mas você reage assim, com esse olhar altivo, com essa altivez, com esse orgulho, com essa arrogância, que não é de Deus. Ele não é assim. E às vezes você não quer ver isso. Você não quer pensar nisso. É claro que de repente você está num dia ruim, não é isso. Não é sobre o dia ruim, não quer dizer então que você... Mas é o jeito, é uma coisa mais profunda, que a gente precisa observar, que nós precisamos observar. Porque o diabo, ele trabalha nessas coisinhas aqui, ele trabalha nisso para que a gente venha manifestar essas coisas. Exatamente para que não sejamos belas para o nosso Deus. E é por isso, são nessas coisas que a gente tem que observar, são nessas coisas que temos que buscar o tesouro escondido, para que não venhamos ser pegas de surpresa. Então tá aí, minha querida. A gente vai aprender junto, vamos aprender junto. Quando você lê, isso aí ainda vai ficar com você. Essa palavra ainda vai remoer na sua mente. Porque você vai estar se analisando, você vai... Tá vendo? Nós lemos um pedacinho apenas. E fomos lá no fundo. Não apenas falamos assim, um olhar altivo e pulamos para o próximo. Não. Nós desenvolvemos aquilo ali, aqui, ó, na nossa cabeça. Para que a gente não venha a ser pega de surpresa. Para que não venhamos a nos enganar. Porque vocês lembram daquilo que eu falei, das criaturas escondidas, das coisas escondidas? Então, a gente tem que saber o que está ali, o que está dentro da gente, o que está escondido, o que está tentando como que é a palavra? Se disfarçar. Porque as coisas feias ficam tentando se disfarçar de bonitinhas dentro da gente, para que a gente não veja, para que a gente não mude naquilo. Mas está aí, a gente tem que buscar, a gente tem que vasculhar, tem que ir lá no fundo. E é isso que vai nos fazer mais lindas para o nosso Deus. Vamos trabalhar nisso, vamos nos observar, vamos ver, será que não está existindo esse olhar altivo em mim? Será que quando existem certas situações eu não estou tendo esse olhar altivo? Então eu tenho que me arrepender, eu tenho que me ajoelhar diante de Deus, eu tenho que reconhecer e eu tenho que odiar aquilo ali. Eu não posso suportar, eu não posso tolerar, eu tenho que odiar e arrancar pela raiz. Então fica aqui. Amanhã a gente volta falando mais sobre isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus.